escola, o nome pré-escola, e que era um momento de descontração, de brincadeira. Hoje até mudou essa visão, porque hoje você sabe que a brincadeira é algo altamente educativo e formador. Então, Caio, esse exemplo que eu estou dando do pré, é absolutamente dispensável você usar esse termo para qualquer coisa hoje. Tudo tem um sentido, tudo tem o seu valor em si. E o Nietzsche percebeu isso. E ele vai preferir chamar esses filósofos que eram chamados de pré-socráticos de filósofos trágicos, né? A filosofia no tempo da filosofia trágica, né? E ele também tem o nascimento da tragédia, ele trabalha muito esse período. E qual é a tese dele central? É que esses pensadores realmente romperam com o pensamento mítico. Mas isso não quer dizer que eles não tinham também elementos do mito. Eles não aboliram. Tampouco eles aboliram o diálogo com a religião, mas agora eles estão criando um pensamento próprio. E esse pensamento próprio, para o Nietzsche, ele chama de trágico, porque, diferentemente do mito e diferentemente da religião, você fica à sua própria sorte. Você agora não tem mais um Deus para te defender. Você agora não tem mais entidades, você não tem um criador ou semideus, você não tem mais nada. Essas pessoas queimaram as caravelas, essas pessoas tiraram toda a base que o mito dava, que a religião dava, e elas ficaram sozinhas. E a partir dali, quer dizer, extremamente corajosos, eles começaram a buscar explicações para o mundo, para entender o que é a vida, de onde nós viemos, para onde nós vamos, se há um sentido para isso tudo que está acontecendo, o que é a morte, uma série de questões que a filosofia trazia e o mito, de alguma forma, já aplacava, ou a própria religião. Eles, ao abolirem isso, eles assumiram essa condição trágica. E eles não têm necessidade de ficar buscando, de ficar se ancorando em algo para tirar, por exemplo, essa aleatoriedade da vida. Eles estão exatamente flutuando sobre um caos. E nesse caos eles vão tentar encontrar respostas que não sejam o mito e a religião. E essa é a questão central que o Nietzsche coloca. E ele diz, foram importantíssimos, mas logo depois foram abafados. Por isso que o Nietzsche vai trabalhar fortemente uma crítica ao Sócrates, ao Platão e Aristóteles, né? Isso não tira o mérito deles, né? Que a gente vai estudar, vai ver que são grandes pilares da história da filosofia, mas o Nietzsche vai dizer, eles de alguma forma apagaram todo esse pensamento anterior, que construíram um pensamento mais sistemático, não tanto o Sócrates, mas principalmente o Platão e o Aristóteles, vão criar sistemas de pensamento. E aí que vão praticamente dominar a história da filosofia. E os pré-socráticos, né? Melhor dizendo, os filósofos trágicos, vão ficar nesse esquecimento, sendo como uma espécie de antessala da verdadeira filosofia. E o Nietzsche recupera isso, e ele abre um filão na história da filosofia contemporânea, que depois, mais à frente, nós vamos ver. Eu estou só antecipando para vocês perceberem como os autores da antiguidade dizem coisas para nós ainda hoje. Eu falei do Nietzsche, que é um pensador do século XIX, mas você tem outro fã dos chamados pré-socráticos, que ele vai usar outro nome, ele vai chamar de pensadores originários, que eles estão buscando as origens, mas agora dentro de um discurso filosófico, não mais do religioso nem mítico, é o Heidegger. O Heidegger, Martin Heidegger, grande filósofo do século XX, né, contemporâneo, e ele vai trabalhar isso também, seguir essa esteira do Nietzsche, mas ele vai pegar a ideia de que esses filósofos buscaram, por exemplo, nos elementos da natureza, a origem para o ser. E esse pensamento, para o Heidegger, é um pensamento vivo, ele está sujeito a chuvas e trovoadas, mas ele é um pensamento que o Heidegger considerava mais honesto com o nosso ser, que é incapturável, ele está em movimento. Então eles usaram como se fossem balsas, barcos, boias,
para seguir o fluxo do mundo, enquanto outros pensadores vão construir diques, pontes, vão fazer represas que eles supõem que vão reter o ser. São o que eles também vão concordar com Nietzsche, esses pensadores essencialistas, metafísicos. Outro pensador da contemporaneidade que trabalha, depois eu vou, no finalzinho da nossa aula, eu vou pontuar isso melhor. Mas, por exemplo, é o Walter Benjamin, que vai buscar nos antigos a ideia de que as primeiras palavras, os primeiros conceitos, quando foram criados, no calor daquela dúvida, no calor daquele impacto de você estar lidando com o inusitado, com o terrível, ou uma coisa muito boa, e você vai dando nome para aquelas coisas e pensando sobre elas, ele vai dizer que essas primeiras palavras foram as que tinham mais força, porque é como se a gente estivesse hoje vivendo o resultado de um telefone sem fio da filosofia, porque a gente trabalha com conceitos que já foram apropriados, desapropriados, modificados, e a gente tem que voltar a esses originários, porque as primeiras palavras que eles criaram têm força para mostrar para a gente o que é esse acontecimento no momento inicial. Outro autor, Arthur Schopenhauer, né, também da contemporaneidade, antecedeu o Nietzsche no século XIX, vai propor o pensamento trágico numa perspectiva, inclusive, pessimista. Vai dizer que o homem é, por natureza, alguém insaciável, não alcança a felicidade. Essa, para ele, é a nossa maior grandeza e limitação, porque nós somos capazes de ir atrás dos nossos desejos, mas em função da nossa espécie, em função de coisas que nos antecedem, a gente consegue realizar um prazer, ou consegue realizar algo que para a gente ia trazer felicidade, mas daqui a pouco ele já perdeu o sentido e a gente quer buscar outras, e mais outras, e mais outras, e a gente é eternamente insatisfeito. E ele diz que o homem então oscila entre o prazer e o tédio. E o tédio vai ter que gerar um novo prazer, mas esse prazer vai se tornar tédio. E ele vai dizer, isso é a nossa tragédia. E ele trata isso como componente pessimista. E por último, cito também, existem vários, o Clément Rosset, filósofo francês, ainda está vivo, que na esteira do Schopenhauer vai trabalhar a ideia exatamente do pensamento trágico, pessimista, no certo sentido, ele acompanha, mas a partir dali criativo, que a gente crie novas situações, reconhecendo que o mundo é aleatório, que a vida tem essa dimensão trágica, mas vamos criar em cima disso. Vamos, apesar a gente poderia modificar até uma letra de música, apesar da tragédia, né, amanhã será um novo dia. Então a gente sempre criando possibilidades a partir dessa condição trágica. Bom, feito isso, vamos voltar a falar então do que é esse pensamento trágico. Precisava fazer Então vocês vão ter que encontrar pré-socráticos, pensamento trágico e pensamento originário. A partir de agora eu vou falar com vocês mais nesse registro do pensamento originário, né? Porque eu acho que esse termo pré-socrático a gente pode superar. Bom, o primeiro movimento que se elenca dessa tradição que são considerados esses sim os primeiros filósofos na Grécia, né? São Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes, a escola de Mileto. E o Anaximandro e Anaxímenes nós vamos ver próximas aulas. Hoje nós vamos falar exclusivamente do Tales. Qual é a preocupação então desses pensadores originários, né? Por exemplo, eles continuam com as mesmas perguntas que as pessoas faziam. É o que eu falei para vocês, a filosofia continua sempre com as mesmas questões. Só que o mito dava uma resposta, você fazia uma narrativa e ela te dizia por que a gente está aqui. Ela te dizia qual a origem do mal. Ela te dizia qual a origem do prazer, como surgiu o homem, como surgiu a mulher. Da mesma forma a religião. Agora, a pergunta principal: qual é o fundamento disso tudo que está aqui? Tem um Criador? Tem alguma coisa que deu o primeiro clique
primeiro toque para as coisas rolarem, para as coisas acontecerem. Essa vai ser a questão central desses pensadores originários. E agora, abandonando a perspectiva mítica e religiosa, eles vão então ficar lançados à própria sorte. E eles vão assim criar a filosofia. Então, o que eles fazem? Eles partem da seguinte colocação. Primeiro, a gente não aceita mais a resposta dada pelo mito. Tá? O mito é válido, continua ali, deixa ele onde está. A religião, a mesma coisa. Agora, a gente quer buscar uma outra forma de dar conta, isso não satisfaz. A resposta do mito da religião não satisfaz para esses filósofos, não satisfaz esses filósofos. Então, o que eles vão fazer? Vão começar a buscar na natureza. No que eles depois vão chamar, vai ser chamado, fica na tradição de physis. A physis é a natureza, né? E eles são considerados, também você vê alguns textos chamados de filósofos e também de físicos, porque eles vão buscar na natureza essa resposta, se é que ele existe. Eles vão tentar achar aí, na natureza. Então, se lançam em meio ao mundo, buscando indícios, pistas de alguma coisa que levasse eles a essa origem, daí eles serem chamados de originários, a esse fundamento último. E a palavra-chave, fundamento último, nesse momento na Grécia é arquê. Então eles estão buscando a arquê. Cada um, depois você vai ver, vai escolher um vai escolher o ar, outro a terra, o fogo e o ar, outro os números. A gente vai analisar isso tudo aqui. O Tales vai escolher a água. Vai escolher não, ele vai chegar à conclusão de que é a água. Eu vou explicar isso melhor para você. Mas antes de explicar, eu quero colocar 4 elementos que vão surgir na construção dessa filosofia grega e que não está restrito apenas à razão. Por isso que eu acho que é muito empobrecedor quando a gente diz que trocou o mito pelo logos. Não, tá bom, inseriu-se a razão. Eles agora não querem mais acreditar a partir da fé, ou acreditar a partir de um relato e que você aceita sem maiores críticas. Atende a uma demanda emocional, atende a uma demanda de te aplacar os seus sofrimentos, mas eles não querem mais isso, eles querem realmente uma explicação racional. Mas não só isso, porque eles partem da razão, mas vão usar a intuição. Porque muitas coisas eles não estavam vendo ali, muitas coisas eles iam intuir, e eles intuíram. E também observaram, observação, intuição, razão e imaginação. Para vocês terem uma ideia, eu pesquiso a área de imaginário social. Vai nascer aí, e depois desse momento vai se radicalizar, a ideia de que imaginação seria o oposto da razão. E a gente tem traços disso até hoje. E nós, educadores e pesquisadores do imaginário, na esteira de Bachelard, Gilbert Dian e outros filósofos, trabalhamos para desconstruir isso, porque a razão é uma forma de imaginação. Não é a razão de um lado e a imaginação do outro. Parece que a razão é a nossa dimensão racional, conceitual, e ela controla toda. A imaginação seria um descuido da razão. No tempo do Descartes, um filósofo chamado Malebranche, discípulo de Descartes, chega a dizer: olha, a imaginação é a louca da casa, cuidado com ela. Até hoje, gente, vocês devem ter ouvido alguém falar: olha, cuidado, você está viajando, tá? O que quer dizer que uma pessoa está viajando? Até algum tempo atrás fala, viajou na maionese. O que quer dizer essa expressão? Você está deixando a imaginação tomar conta. Outra expressão, cai na real. Olha que interessante, as expressões do dia a dia, do cotidiano, expressam um imaginário que coloca a imaginação como algo menor. E a razão que tem que vir organizar. Não, está tudo misturado. Os pré-socráticos, os originários, esses pensadores misturavam isso tudo. Razão, imaginação, intuição. Só agora, depois, no século XX, que a gente vai retomar isso. Filósofos como Bachelard, Merleau-Ponty vão mostrar que a imaginação e a razão está tudo imbricado. A razão é um tipo de aplicação da imaginação.
Bachelard vai dizer a imaginação formal. Mas nós temos uma imaginação que vem pelos sentidos, vem pelas sensações, vem pelo intuitivo, vem pelo inconsciente, vem pelos sonhos. Quem vai mostrar isso também brilhantemente é o Jung, no campo da psicologia. Então, vocês vão verificar que esses autores sabiam das coisas. De alguma forma, eles tinham uma perspicácia maior do que muita gente que veio depois e ficou mais famoso. E o Tales, então, vai usando razão, intuição, imaginação e observação. Vai sair agora aqui um exemplo que eu estou dando meu, pessoal, não tenho dados para dizer isso. Digamos que ele saiu pelo mundo, pela vida, e saiu mesmo. Foi para o Egito, foi para praias, andou de barcos, investiu em agricultura, também conhecia noções era matemático. A gente hoje tem o Teorema de Tales. Talvez vocês tenham sofrido para fazer provas aí de geometria, mas o Tales é um nome da matemática, histórico na matemática, e ele era uma pessoa uma cultura abrangente, viajou muito, chegou a enriquecer, porque pelos conhecimentos dele de astronomia, ele previu e mudanças climáticas que eram coisas de interesse dele, ainda muito rudimentares, mas ele, com o conhecimento que tinha, previu uma seca, e ele comprou toda uma safra de azeitonas, e quando a seca veio e as plantas se perderam, ele vendeu uma boa quantidade de azeitonas e enriqueceu por causa dessa visão. Há um anedotário dele que dizem que uma pessoa viu ele olhando para o céu uma vez e ele caiu dentro de um buraco. E a pessoa falou: poxa, viu, tinha que ser um filósofo que cai num buraco olhando para o céu. Mas ao mesmo tempo, numa outra situação, ele previu uma coisa olhando para o céu e que ninguém previu. Então, isso é só uma piadinha, que é uma tradição das anedotas que se contam dos pensadores, mas isso ilustra muito bem que ele era uma pessoa curiosa. Imagina ele olhando para o mar ali, aqueles mares da Grécia, daquela região linda, há toda uma subsistência, vidas no mar, e que garantem também a nossa vida, os peixes. Se você tira o peixe da água, ele morre. O ser humano precisa de água. O ser humano, no seu interior, tem bastante sangue, tem líquido. O Tales vai perceber, e aqui vale a pena um registro, hein, gente? Quando a gente fala água, quando ele vai dizer a água é arquê, ele não está dizendo a H2O que a gente conhece. O H2O é uma parte dessa água primordial. É como se fosse uma sopa primordial que existia com os elementos que ele não sabia quais. E isso aí deu base para tudo. Ele vai dizer, desse úmido, desse líquido, saíram todas as coisas, elas precisam dele se manter e para eles elas voltam. Olha que espetáculo, ele sem nada, sem microscópio, sem computador, sem enciclopédias, na base da intuição, da observação, da imaginação e da razão. Vai construir essa perspectiva que eu vou explicar melhor agora, mas mostrando a vocês que começou com a observação, vendo as plantas, a semente precisa da água para brotar. Se você não continuar aguando a planta, ela seca, ela morre, assim como nós. A necessidade de hidratar, né? Nós dependemos da água. E aí ele vai dizer, o princípio fundador de tudo, arquê é a água. Entenda-se água como uma coisa, como o líquido, como o úmido, aquele fundamento último líquido. Então, tudo surge, permanece e desaparece na água. A água é a origem, é o sustento e o último reduto onde nós nos abrigamos. A água é o princípio e é fonte da vida e de tudo. Então você vai verificar que ele busca essa base no mundo físico, né? Embora a gente saiba que a resposta dele é de uma água que não é exclusivamente física, mas ele parte dessa colocação. O Nietzsche vai fazer uma observação muito interessante. Ele tem eu recomendo a vocês
o texto dos pensadores sobre os pré-socráticos. E no capítulo do Tales, como quase não há textos do Tales, a gente não recuperamos poucos fragmentos, temos poucos fragmentos do Tales, a coletânea é feita por autores que comentaram o Tales. Então tem um texto lá do Hegel, mas eu recomendo mais a vocês o do Nietzsche, porque ele vai fazer uma verdadeira apologia do nascimento, não só da filosofia, mas do nascimento do filósofo típico. Porque ele vai dizer, o Tales é um filósofo, porque ele não é mais alguém que... o Nietzsche vai dizer, mas porque acertou ou errou-se a água, o Nietzsche vai dizer, a gente sabe hoje que a água não é o fundamento último, mas ele, o que ele tinha para comprovar isso? Ele só estava usando a sua cabeça, a sua mente e os seus sentidos para explicar. Então o Nietzsche vai dizer, ele é filósofo pelo seguinte, ele não aceita mais o discurso mítico, não fala que ele tem fé que é a água, ele não faz não fala que ele não faz um relato dizendo que a água é a água, não conta um mito de origem para a água, nem tampouco diz que ele tem fé que é a água. Mas também o Nietzsche vai dizer, ele não é um cientista, porque ele não está precisando de provas materiais, ele cria um conceito, o conceito de que arquê para ele é a água, essa água primal, essa sopa inicial. Então o Nietzsche vai dizer, é filósofo, porque não trabalha com fé, não trabalha com narrativa fantasiosa, inventada, não trabalha também com o método científico. Ele trabalha com a observação, com a razão, com a intuição e produz um conceito, produz um pensamento. Ele não está preocupado em comprovar, ele está preocupado em propor um conceito que amplie a nossa percepção, que provoque a gente para ficar atento para outras possibilidades de abordagem do real. O Nietzsche vai dizer que ele forja, sem ter nenhum apoio material, no sentido de comprovação. E aí o Nietzsche usa uma imagem linda, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Ele vai dizer, o filósofo e o cientista estão na beira de um riacho. Só que o riacho, na verdade, não é bem um riacho, é um rio. E você não tem a menor ideia de que as pedras que estão colocadas de um lado para o outro, se elas vão resistir. A impressão que você tem é que elas podem afundar a qualquer momento. Então eles têm que atravessar para o outro lado do rio. O filósofo sai pulando, acreditando, e vai embora, acreditando na sua observação, na sua intuição, na sua razão, um pouco menor aí no caso, mas ele vai embora, já chegou. E o cientista vai de pedra em pedra, botando o pé, será que afunda? Ah não, dá para passar, aí eu volto. Por isso que a filosofia, a gente vai dizer, chega séculos antes da ciência. Porque o filósofo arrisca, o filósofo propõe uma explicação que muitas vezes, inclusive, ela abre o caminho para a ciência. Então ele vai usar esse exemplo. O filósofo, ele é mais livre, ele voa, ele não está preso a um método. Pode errar? Pode. Mas o cientista também pode errar. Agora, uma outra coisa, um outro que eu cito para vocês, é um relato do Rubem Alves, que é uma história infantil, mas que de certa forma é essa a história do rio. Pode ser contada para criança, mas nós adultos também. É um texto delicioso, chamado A Tartaruga e a Libélula, porque mostra o confronto, a tartaruga discutindo com a libélula, porque a libélula é tão... Ela usa até leviana, porque ela fica voando e vai para cá, vai para lá, e se arrisca que pode vir algum outro inseto e pegá-la maior e tal, e que ela vive pouco, e que o melhor seria ela fazer como ela, a tartaruga, que vai andando lentamente, tem os cascos que a protegem. A tartaruga chega a dizer, para que eu vou ficar sentada, para que eu vou ficar em pé se eu posso ficar sentada? E para que eu vou ficar sentada se eu posso ficar deitada? Então tem diálogos lindos, livro infantil,
mas que serve para a gente pensar sobre isso. A tartaruga e a libélula, uma imagem muito bonita, considero até quase que uma fábula para discutir a relação entre o filósofo e o cientista. Legal para trabalhar, inclusive, com crianças e para jovens, crianças e adultos. Muito bem. Então, Tales, ele chega a dizer o seguinte, para você ver essa dimensão essa água primal, né? Vocês vão ver ele dizer o seguinte, uma das poucas passagens que a gente tem dele, um dos poucos excertos, ele diz, olha, não se aflijam, para pessoas falarem, mas você não tem mais religião, você é um filósofo, cadê os deuses? Aí ele diz, calma, essa proposta que eu estou falando também tem deuses. Aqui tudo está cheio de deuses. Pô, as pessoas podem pensar, foi uma recaída teológica dele. Não, ele quis dizer o seguinte, essa água inicial também funciona como se fosse o que vocês chamam de Deus. Eu chamo essa o meu início. Ela também tem para mim passa a ser algo valoroso e de alguma forma divino, porque é o que eu acredito, é no que eu acredito, é no que eu cheguei. Então ela me dá esse conforto. Assim como vocês têm Deus, eu tenho água. Então